seja muito bem-vindo ao Psicologia e Propósito. Olha, vivemos em uma era em que tudo acontece em tempo real. Eventos, conquistas, viagens, novidades e com apenas alguns toques na tela, somos expostos a uma avalanche de informações e também comparações. Nesse cenário surge um fenômeno cada vez mais comum, a Síndrome de FOMO, sigla em inglês para Fear of Missing Out, traduzindo, medo de estar perdendo algo. Mais do que curiosidade ou desejo de participar, essa síndrome reflete uma ansiedade profunda diante da sensação de exclusão e da busca constante por pertencimento. E para nos ajudar a entender sobre como essa síndrome afeta as pessoas, recebemos aqui a psicóloga Vanessa Sandal. Seja bem-vinda, Vanessa. Muito obrigada. Falei certinho o nome, é Sandal mesmo? Isso mesmo. É isso aí. Vanessa, fala pra gente um pouquinho, você é psicóloga, trabalha com a TCC, fala pra gente aí a sua caminhada aí dentro da psicologia. Sim, eu comecei atendendo crianças, mas aí atualmente eu atendo também adolescentes e adultos. Aí desde o início eu comecei com a TCC mesmo. A TCC, né? Todo mundo já sabe que eu já puxo sardinha pra TCC, que é a mais completinha que eu acho. E todo mundo que trabalha com a TCC também concorda, né? A mais completinha. Fala um pouquinho pra gente sobre essa síndrome de FOMO. Muita gente não sabe do que se trata. É uma sigla em inglês, né? Então, acho que aí dificulta um pouquinho das pessoas saberem do que se trata. Mas parte aí, dá o início aí, falando pra gente sobre essa síndrome. Você já deu um bom resumo, né? E não é um diagnóstico em si, né? Mas é um conjunto ali de comportamentos, de sinais que a gente pode observar. E por ser já universal, né? Tá bem comum, a gente já consegue colocar esse nome. E tá muito associado ao uso das redes sociais, das telas, né? Dessa busca ali por essas informações e desse medo, como você já tinha falado. Então, ela se manifesta na vida das pessoas justamente nessa questão de mídias sociais e tudo mais, de querer saber o que está acontecendo o tempo todo e de querer pertencer àquilo dali. Sim, e principalmente por ter medo de estar perdendo alguma coisa, né? Eu até fui pesquisar e esse nome, né, surgiu em 2004, só que começou a ser utilizado mais em 2010, que foi realmente o momento que a gente começou a usar mais ainda as redes sociais, né? Então, tá muito associado. Exatamente. E por que desse medo de ficar fora se intensificou tanto? Será que foi por conta mesmo das redes sociais? Tudo que acontece, a gente logo posta, né? A gente faz uma viagem, a gente quer postar. Tem uma festa de aniversário, a gente posta. Muitas vezes a gente quer postar para mostrar para as pessoas o que está acontecendo. Mas isso se tornar uma dependência de, meu Deus, eu não posso perder o que está acontecendo na vida de fulano. Rede social, então, agravou muito isso. Sim, demais. Porque, na verdade, a gente nunca teve acesso a tantas vidas de tantas pessoas com uma atualização tão constante quanto, né, agora, com as redes sociais. Principalmente os stories também do Instagram, né? Algo que desaparece, então pode gerar uma ansiedade de, meu Deus, eu vou perder o que está acontecendo ali, eu preciso acompanhar, eu preciso estar o tempo todo atualizada, né? E ali presente nas redes sociais. E quem nunca, né, que olhou um story e falou assim, deixa eu ver há quanto tempo atrás foi postado. Nossa, Com então certeza. Ontem que essa pessoa fez isso daqui, deixa eu continuar passando para ver o que foi que ela fez hoje. É o FOMO de perder, né? E ficar por fora também das coisas, né? Sim. E eu acho que hoje, com essa crescente aí de influencers, é que o negócio tomou uma dimensão muito grande, né? E acaba que isso se colabora para que as pessoas se tornem dependentes, viciadas no uso do telefone, no uso da rede social. Vira uma distração também, né? Porque muitas vezes a gente está insatisfeito com alguma coisa, todos sempre estamos, né? Mas às vezes quando a gente não está consciente dessas nossas insatisfações, dos nossos incômodos, a gente fica tentando, às vezes, até tapar um vazio ali, se distraindo com a vida do outro. Como se fosse uma televisãozinha, só que mini agora, e com pessoas reais. Só que são recortes que as pessoas escolhem, né? Eu também, todas nós, né? A gente escolhe postar certas coisas nas redes sociais. Tem uma frasezinha aí que diz que filho feio a gente não mostra, né? Então, assim, querendo dizer que as coisas ruins que acontecem, o que não é legal, a gente não vai postar. É muito raro você ver alguém postando algo que deu errado. Né? Existem as pessoas que fazem isso? Existem. Existem as pessoas que mostram, por exemplo, a realidade de um tratamento de uma doença que não é legal? Existe, sim. E eu acho até bacana a pessoa fazer isso, porque mostra a realidade para outras pessoas que estão enfrentando o mesmo problema que elas estão enfrentando. Mas, geralmente, a gente só quer mostrar o bonito. Sim. A gente quer mostrar aquilo que deu certo, a conquista que deu certo, mas pessoas que postam
que conseguiram passar na prova para tirar a carteira de motorista. Às vezes aquela foi a quinta tentativa da pessoa. Mas ela não fala que ela já falhou 4 vezes. Eu acho que tem até aquela frase, né? A gente acompanha ali o palco, mas não os bastidores da pessoa, Sim. né? Então a gente não sabe o que a pessoa passou para conquistar qualquer coisa que a gente esteja talvez se comparando. E às vezes a gente diminui a dificuldade que foi aquilo. Às vezes a gente nem gostaria de passar por aquilo. Exatamente. E será que teriam alguns sinais que a gente pode observar nas pessoas pra gente falar assim, acho que essa pessoa aí tá sendo afetada por esse fenômeno? Acho que principalmente quando a gente começa a perceber o nosso uso com o celular e principalmente com as redes sociais de uma forma que está começando a afetar, assim, de ser até para além de um uso que a pessoa gostaria mesmo, né? Não tá mais consciente, tá aquele hábito ali, quando eu vejo eu tô pegando o celular, tá gerando uma ansiedade, distração, realmente a nossa atenção, né? Ela começa a ficar dividida. Tem o uso, assim, ativo, consciente do celular, né? E das redes sociais, mas tem um uso que é meio reativo, né? É quando vem a notificação, eu nem queria, mas aí quando eu vejo eu já tô ali e já tô acompanhando um monte de gente... E perde um pouco o controle. Que a gente pega pra ver aquela notificação e acaba que a gente tá vendo mais coisas. E a gente até esquece da primeira notificação que a gente viu. E vira uma comparação com um monte de coisa, um monte de vidas. Eu resolvi fazer um teste comigo mesma. Eu tirei as notificações, deixei só do WhatsApp, né? Porque a gente precisa ver as mensagens e tudo mais. Mas eu tirei as notificações das outras redes sociais. De Instagram, de Facebook, até mesmo do YouTube com vídeos novos, tal. Tirei as notificações. Gente, o uso diminuiu drasticamente. Sim. Às vezes eu olho e falo assim, caramba, 4 horas, 5 horas que eu não abri o Instagram. Nossa, olha quanta coisa já aconteceu aqui. Aí eu olho lá, 5 mensagens, 6 mensagens no direct. Se fosse em outra época, tava né? te chamando, né? Eu tava abrindo toda hora. Sim. E a gente tem uma outra vida fora. A gente trabalha, a gente, como psicóloga, a gente atende. E é chato, né? A gente tá ali atendendo, quem atende online também, e a notificação subindo. Sim. É necessário, então, fazer esse desligamento, vamos dizer assim, esse rompimento, né, dessas notificações. Uma vez eu vi até mesmo os grandes empresários, dono do Facebook, e eles falando que eles não têm notificações. Sim, e alguns até proíbem os filhos de ter, né, redes sociais, é até algo bem drástico. Aí eu fico pensando assim, poxa... Peraí, se ele criou um negócio... É pra pensar, né? E não deixa o próprio filho usar... Sim. É porque ele sabe de alguma coisa que eu não tô sabendo. Né? Então, a gente vê que causa, assim, essa dependência. E a gente tem que pensar na nossa realidade, né? O que é possível, lógico, não precisa ser necessariamente drástico. A gente pode estar ali, até porque muitas vezes pelo trabalho mesmo da pessoa, né? Até as próprias redes sociais, mas o WhatsApp, o e-mail, enfim, a gente precisa estar em comunicação, né? Mas para tomar esses cuidados com a questão da notificação, né? Porque vai chamando a gente para além do que a gente gostaria. Exatamente. E será que o FOMO ele tá mais ligado à comparação social ou ao medo de não pertencer? Que se a gente for parar para analisar lá no fundo, os dois estão interligados. Um vai alimentando o outro. Mas será que é basicamente isso? Eu me comparo, eu não posso perder nada porque eu preciso ser igual àquela pessoa. E eu também não posso perder nada porque eu tenho que pertencer àquele mundo ali e tudo mais. Sim. Essa comparação fica como se fosse a pessoa se medindo, né? Será que eu tô o suficiente? Será que eu tô perdendo alguma informação? Será que eu deveria estar fazendo alguma outra coisa? E por trás tem esse medo de se eu estiver perdendo, será que eu vou ser excluído, né? Será que eu não vou conseguir pertencer a esse grupo aqui que eu desejo? Então um vai influenciando o outro, vira um ciclo. Por isso que essa confusão, né? Sempre a gente parar e trazer mais consciência, desembola as coisas. Sim, precisa pensar realmente naquilo dali. Tá sendo saudável pra mim? Sim. Não tá sendo saudável? Mas acho que o núcleo tá nessa comparação. Tá na comparação. Até porque, se a gente começar a parar pra pensar, o que a minha vida tem de igual da vida de uma influencer? Não tem. Eu tô aqui trabalhando e a vida dela é só postar no Instagram e ela tá recebendo por aquilo. Aquele é o trabalho dela. Ela tá recebendo por aquilo. Mas se eu ficar no Instagram o dia inteiro, eu não vou receber nada. Eu tenho que pensar nisso também. Sim, é uma outra realidade. Uma viagem que ela faz que não tá no meu padrão financeiro para eu fazer,
né? Então, essa comparação, ela tá sempre ligada. E eu acho que isso tem agravado muito a sociedade hoje. Porque aí todo mundo fica insatisfeito com a própria vida. Nunca parece que tá bom o suficiente, porque sempre vai ter ali a grama mais verde do vizinho. E até não precisa nem ser necessariamente uma influencer, mas uma pessoa próxima. Só que todo mundo é diferente, né? Tem um funcionamento do cérebro diferente, tem uma história diferente. Então, as coisas, enfim, não funcionam da mesma forma. De forma alguma. Vai ser tudo diferente. Mas acaba se tornando meio doentio, quando as pessoas não conseguem olhar por esse lado. Sim. Né? E acaba que quer ser igual, e é o que você falou, não necessariamente um influencer, mas uma pessoa do mesmo patamar, da mesma classe social e tudo mais. Mas por que eu tenho que ter tudo igual ao outro? Por que eu preciso fazer parte do mesmo local de trabalho, do mesmo cargo do outro? Eu não preciso disso, de forma alguma. Sabe? O que eu tenho para mim, e aí eu trago até, eu não sei se você é cristã, mas eu sou cristã, então eu trago até pro lado espiritual. O que Deus tem para mim é diferente do que Deus tem para você, entendeu? Então, por que eu vou ficar me comparando? Sim. Eu sou uma pessoa, eu tenho uma personalidade, você tem outra. Eu tenho uma formação, aquele fulano ali tem outra. Então, cada um vai andando conforme o seu ritmo. Ambos podem alcançar patamares altos, mas a gente precisa respeitar o nosso próprio ritmo. E a comparação não vai fazer isso, né? Ela nos tira, né? Uma régua bem injusta. Sim. E dentro das sessões de terapia, a gente vê muito isso. Ah, porque o meu primo é isso, fez aquilo. E aí a minha família começa a me cobrar e eu tenho que fazer igual. É porque a comparação não vem só da própria pessoa, né? As outras pessoas nos comparam também. E fora das redes sociais mesmo, tem esse movimento. Exato. É algo do ser humano, normal. Acho que é o quanto a gente está alimentando essa comparação também dentro do nosso momento, assim, sozinho. Mas se a gente parar para pensar, como a síndrome do FOMO ela é recente, né? Surgiu por conta de redes sociais e tudo mais, mas a gente busca isso. Por que que nas redes sociais a gente tem esse comportamento? Porque desde antigamente a gente é acostumado a se comparar com as outras pessoas. E tem essa cobrança externa. Aquelas coisinhas que a gente vê assim, Facebook, Instagram, né? Ah, meu primo passou em primeiro lugar na universidade, não sei o que lá. Aí vai o comentário assim, coitado do primo dele, né? Porque já sabe que a família vai falar assim, olha lá, o seu primo conseguiu. É o modelo a ser seguido. Todo mundo da família vai ter que seguir a mesma coisa, né? Vai ter que tentar chegar no patamar dele. É uma cobrança externa e que hoje a gente aplica isso dentro da rede social. A gente já está tão acostumado a escutar isso, essa cobrança e tudo mais, que a gente já acaba aplicando. Com certeza. Né? E como que a busca constante por validação digital, ela alimenta esse ciclo de ansiedade e frustração? Olha, a gente quer, né, pertencer, a gente quer receber validação também natural fora das redes sociais. Só que o problema das redes sociais é que isso fica muito metrificado, concreto, né? O quanto de validação você tem, quantas curtidas, quantas mensagens, quantos, né, seguidores. A gente, na vida real, a gente não fica contando, né? Quem tá ali aqui dizendo que sim pra gente. E aí fica muito mais fácil até de se comparar, de ficar lembrando, de pensar no outro, o quanto o outro tá sendo aprovado e eu não. E aí essa validação fica com uma necessidade, às vezes, mais forte. Sim. E isso pode gerar uma ansiedade também, né, Vanessa? Sim. Acaba que é uma síndrome que vai puxar um transtorno. Um transtorno de ansiedade. Sim. E o prejuízo para a vida dessa pessoa, então... podem ter muitas outras consequências, né? E acho que, principalmente, quando tá essa validação tão forte pro externo, que, poxa, eu decidi postar aqui uma foto porque eu gostei. E aí, lógico, a gente só posta querendo receber uma validação, né? Mas aí a gente não recebe, talvez, o tanto quanto gostaria e apago, né? Olha quanto tá, talvez, dependente. Não que seja certo ou errado, né? Mas talvez isso esteja trazendo esse sofrimento significativo para as pessoas mesmo. E até mesmo as pessoas que trabalham com a rede social, que possam falar assim, isso aqui vai viralizar. Sim, aí é uma outra expectativa, né? E aí o negócio não deu, não teve curtida, não teve engajamento, aí, poxa, que frustração. Sim. Né? Que frustração. Mas as pessoas precisam pensar a respeito disso. Até porque isso é uma questão de saúde mental. Sim. Também. Ah, Laísa, mas é muito simples, é algo muito simples. Mas é uma questão de saúde mental. Muito, tá muito presente na nossa vida. Muito. Hoje é raro, né? Pessoas que não têm rede social. Nossa, bem raro. Já até chama atenção, né? A gente fica se perguntando, por que será? Você não tem Instagram? Aqui já apareceu uma pessoa, acho que foi a única, aqui que falou assim, eu não uso Instagram, eu uso só o LinkedIn. Aí a gente ficou...
Só o LinkedIn. Uau, tá bom. sim. Tudo bem. Porque é diferente. Claro. Todo mundo tá... E às vezes a pessoa não tem uma conta. Às vezes ela tem 2, 3. É uma pessoal, uma profissional, uma de lazer e não sei o quê. Né? Cada uma ali com foco. Mas então, questão de autoestima. Afeta também? Tem relação da síndrome de FOMO, querer estar participando o tempo todo, não perder nada, e a questão de autoestima? Com certeza, né? Porque essa questão que a gente estava falando da validação, da busca de validação, da comparação, isso tudo vai sendo alimentado, ou nutrindo ou não, né? A autoestima da pessoa. E quanto mais a pessoa não tá com um autoconceito, uma visão dela mesma positiva, mais ela pode ser afetada pela não validação nas redes sociais. Aqui a gente sempre fala bastante sobre o autoconhecimento. Eu sempre brinco dizendo que o autoconhecimento, eu acho que ele é a base de todo o guia. Episódio do Psicologia e Propósito. Porque quando a pessoa ela se conhece, né, acaba que fica muito mais fácil dela não se submeter a uma síndrome de FOMO, sabe? A um transtorno de ansiedade, porque ela vai conhecendo os limites dela, ela sabe quem ela é, o que ela é capaz, o que ela ainda precisa melhorar, sabe? Então, o autoconhecimento, ele é fundamental. E até mesmo para não deixar com que essas comparações afetem, então, a autoestima da pessoa. Não se resuma só aquilo. Sim. Porque, lógico, que a gente vai ficar feliz. Nossa, gostaram do que eu falei, gostaram do que eu postei. Mas você não é aquilo. Não é uma postagem, não é um story, não é uma curtida. Mas tem gente que se baseia nisso, né? E é uma coisa... Eu sou isso. Eu sou dolorida. isso. Será que é considerado, então, um reflexo dessa sociedade muito conectada, imediatista, que tudo tem que ser naquele momento? Uma vez eu vi uma pessoa famosa e ela falava assim, eu não posto as coisas na hora que elas estão acontecendo. Eu acho que ela faz isso por uma questão de segurança, né? Por uma questão de segurança. Mas eu falei assim, que legal. Ela curte o momento, ela fotografa e ela filma, mas ela deixa guardado. Quando ela acaba aquele evento ali, ou no dia seguinte, é que ela vai e ela posta. O que aconteceu ontem? Aí ela é um posta lema, tudo. né? Vive primeiro, posta depois. Exatamente. Primeiro, ninguém sabe onde ela tá, então ninguém vai achar ela. Mas eu fico pensando assim, será que ela fez isso pra ninguém achar ela e por segurança? Ou será que ela fez isso pelo bem da saúde mental dela? Porque quando a gente quer postar, a gente logo posta no story. A gente vai olhar quem foi que viu. Quantas visualizações deu esse story? A gente posta no feed. A gente quer saber quem foi que curtiu e tudo mais. Então, o FOMO pode, então, ser considerado um resultado, um reflexo dessa sociedade imediatista e super conectada que a gente tem hoje. Porque quanto mais a gente está nesse ambiente digital, mais a gente fica acostumado com ele. E se a gente sai, a gente sente que está perdendo alguma coisa. E aí tem os stories, aí tem coisas que evaporam, aí tem coisas que a pessoa posta e tira. Então, eu tenho que estar conectado para não perder nada. Já chegou paciente para você, assim, com essa queixa? A temática das redes sociais é muito presente no consultório. Porque tá realmente muito conectado com a vida, né? Tanto dos mais jovenzinhos, quanto das pessoas mais velhas mesmo. Você quer ver uma coisa que eu achei muito engraçado? Saiu aquela lei que os jovens não podem mais usar celular na escola. Foi tópico também de consulta. Eu comecei a rir. Que eu falei assim, agora eu quero ver. Aí, eu tenho alguns pacientes adolescentes, né? Aí, às vezes, eu mandava mensagem para confirmar a consulta, demorava para me responder, a internet estava desligada, e na hora da consulta eu falava assim, desculpa por eu ter demorado para te responder, é que eu estava sem celular. Tava sem celular por quê? É porque minha mãe tomou meu celular. Eu falei, por que sua mãe tomou seu celular? É que eu levei pra escola escondido. Aí olha só. A gente ri, mas olha como que a sociedade hoje tá. Né? Difícil de soltar. Eles não conseguem. É o tempo todo conectado. Querem ver o que está acontecendo, querem ver o que está rolando, o que foi postado, o que fulano fez ou deixou de fazer. Meu amigo faltou porque... Deixa eu ver se ele postou alguma coisa para saber por que ele faltou, né? E vou colocar entre parênteses, mas é bem essa palavra. Está ficando doentio, uma sociedade doente por conta disso. E essa lei aí foi boa. Foi, com certeza. Não só para obrigar os jovens a prestarem atenção no que está sendo ministrado na sala, né? Toda a matéria, todo o conteúdo que está sendo dado, mas também de desconectarem um pouco. Sim. E até para se conectarem entre si na vida real também. Hoje em dia tem se perdido, né? Esse contato de social, mas presente, e não online,
Os jovens não sabem mais o que é isso. É, principalmente na adolescência, porque as redes sociais, elas como compensam, mascaram, assim, às vezes, algumas dificuldades de habilidades sociais, porque é um pouquinho mais fácil, né, falar ali por mensagem do que cara a cara, mas aí acaba que a pessoa não treina e não consegue desenvolver essa habilidade. Então, tem, lógico, um lado bom, que se ela tá conseguindo se conectar com alguém, mas a longo prazo pode trazer esse prejuízo. E aí você me falou aí essa questão de, às vezes, por mensagem é mais fácil. Olha que engraçado. Uma vez eu conheci um casal, não eram pacientes, tá? Eu conheci um casal e aí a esposa falou assim, a gente tem, não lembro se era 15 anos de casados. Eu falei, poxa, que bacana e tal. Aí ela falou assim, sabe como que a gente conseguiu fazer dar certo? Aí eu falei, como? Quando a gente briga, a gente se cala e vai cada um para um canto. Aí eu, e vocês resolvem como? Ela falou assim, a gente escreve e-mail. Uau! Adorei. É uma estratégia. Escrevem e-mail, mandam um pro outro e eles vão discutindo ali por e-mail. Mas por e-mail, cada um tem o seu tempo de fala, né? Basicamente. Eu falei, dá certo? Ela falou assim, dá, a gente tá casada há 15 anos, a gente faz isso desde o início. Aí eu falei assim, poxa, achei bacana, porque foi uma estratégia que eles usaram para que dê certo. Mas eu pensei comigo mesma, não falei com eles, mas eu pensei comigo mesma, cadê a interação entre pessoas? São casados, eles são um casal, né? Cadê essa interação de vem cá, olha nos meus olhos e vamos resolver os nossos problemas? Não tem. Então, preferiram ir pro digital, porque é mais fácil de falar. É um recurso, né? Mas hoje os jovens estão reconhecendo isso também. Muito. Porque eu acho que o problema é quando vira uma coisa extrema. É só desse jeito que eu consigo. Então, e aí foi o caso desse casal. Eles só discutem por e-mail. Não conseguem sentar e conversar cara a cara e resolverem toda a situação. Então, excesso, com certeza. Esses estímulos digitais interferem, então, na nossa capacidade de concentração e também de satisfação pessoal. Com certeza. Quanto mais a gente se compara, mais a gente fica insatisfeito, porque coisas faltantes na nossa vida sempre vão ter, né? E aí, se a gente está se comparando com outras pessoas, cada uma vai ter algo suprido ali e a gente vai ficar sempre, poxa, pra mim não tá tendo isso. E concentração na certa. Muito. Quanto mais tempo de tela, mais o cérebro tá ali, né? Numa rapidez que não é na vida real, assim. E hoje em dia a gente tá com um número crescente de laudos de déficit de atenção, né? De TDAH. Sim. E será que isso também tem afetado? E ainda mais quem tem o diagnóstico mesmo, aí fica mais ainda, né? E também ansiedade. Sim, exatamente. Grupos ou faixas etárias? Acho que não tem como a gente falar, né? Que grupo, que faixa etária que está mais propensa a desenvolver a síndrome, porque antigamente a gente podia falar assim, não, os jovens usam mais os celulares. Hoje em dia tem uns vovozinhos aí que estão... Todo mundo. Sim. Então, será que tem, assim? Não temos ainda tantas pesquisas, mas das que tem, ainda são, né, mais os jovens, principalmente os adolescentes ou os jovens adultos que são mais afetados. E as mulheres também são mais afetadas, principalmente nessa questão da autoestima, né? Sim. Mas, com certeza, a gente consegue ver na prática que adultos e pessoas mais velhas também estão sendo... Mulher, realmente, mulher acho que principalmente, né? Fulana comprou aquela bolsa e olha, eu preciso daquela bolsa. Sim. Teve um dia que eu tava pensando, eu estava refletindo. E eu falei assim, gente, as pessoas hoje, elas não conseguem curtir o momento daquilo dali. Eu vi uma frase na internet e aí eu comecei a pensar sobre ela. Você não se dá conta que hoje você está vivendo uma oração que você fez ontem. Vamos trazer para o lado científico. Você não se dá conta que hoje você está vivendo algo que você desejou ontem que você conquistou. Vamos trazer para esse lado. As pessoas não param para curtir aquilo dali. Sim. Elas estão sempre... Não, eu consegui essa ficha aqui, amanhã eu quero outra coisa. Mas eu não curti essa ficha que eu demorei uma semana para conseguir, que eu demorei meses para conseguir. Eu já quero outra coisa. Né? E eu acho que a gente tem falhado, não sei se você é mãe, mas não. Ainda não. Mas eu sou mãe, e eu acho que os pais em geral, eles têm falhado em mostrar isso para os filhos, né? As pessoas falaram comigo assim, você não tem coração. A minha filha, 3 meses antes do Dia das Crianças, me pediu foi o que ela pediu? Um boneco. Um boneco específico lá de um desenho. Mamãe, eu quero esse boneco. Eu falei assim, eu vou te dar, mas no Dia das Crianças.
vai demorar? Ela tá com 4 anos agora. Vai demorar? Eu falei, vai demorar bastante dias. Você vai dormir, acordar, dormir, acordar, dormir, acordar, pra ela entender que não ia ser rápido. Tá bom? Tá bom, mamãe. Beleza. Passou. Mamãe, não esquece, tá? É no dia das crianças. Eu falei, é no dia das crianças. Aí teve gente que chegou pra mim e falou assim, dá o boneco logo pra menina. Coitada, ainda falta 2 meses. Aí eu falei assim, negativo. Ela vai ter que aprender a esperar. Ela vai precisar esperar. E aí ela esperou o dia das crianças. Você lembra o que você pediu? Você pediu o boneco, tá aqui o seu boneco. Ó, muito obrigada, não sei o que lá. Passou uma semana, mamãe, agora eu quero tal coisa. Eu falei, no Natal. Agora no Natal. Sabe por quê? Porque você esperou muito por esse boneco. Você vai ter que aprender a curtir esse boneco aqui que você pediu e que você esperou. E depois você vai ganhar outra coisa em outra ocasião. Mas você vai ter que aprender a desfrutar daquilo dali que você sonhou, que você fez algo para merecer e que você conquistou. E hoje a gente está muito assim. A gente conquista, a gente não dá mais valor e não curte aquilo dali, porque tem alguém que já está com uma coisa muito melhor e a gente quer igual daquela pessoa. E assim a gente vai vivendo. Nossa, E aí, acho que são 2 habilidades, né? Tanto o esperar, desenvolver essa tolerância que, às vezes, enquanto adultos, a gente também precisa, né? Também é desafiador passar pelos nossos processos. Mas aí, quando chega, é isso. É a próxima. Exatamente. Porque é isso, tem muita cobrança, né? Acho que quando envolve trabalho, ou até escola, faculdade, né? Sim, somos cobrados externamente também. E acho que, às vezes, não incentivados a essa habilidade de valorizar as nossas conquistas. Por isso que a gente precisa tomar essa consciência para tirar esse tempo, né? Sim. E a gente traz isso, eu falei da minha filha, que é uma criança, mas e os pais de adolescentes? Que às vezes os adolescentes, eles querem as coisas e... Sim. Toma. Ah, eu quero aquele telefone. Toma. Eu quero aquele computador. Toma. Eu quero aquilo. Toma. Peraí. Você nem curtiu aquilo ali que você ganhou antes. Aí você já tá comparando porque o teu amigo ganhou um outro, ganhou um melhor, né? E não tem que ser dessa forma. A gente tem que aprender a curtir as coisas que a gente tá ganhando ali naquele momento. Sim. E isso precisa ser ensinado. Desde criança, você atendia crianças, atende ainda? Então, atende crianças desde crianças até adolescentes, para quando chegar na fase adulta, a gente ter essa consciência, né? Exato. É isso. É um desenvolvimento mesmo de habilidade. O FOMO, ele, então, pode gerar impactos físicos? Talvez um estresse, uma exaustão mental ou outros sintomas físicos também? Com certeza. Tanto é esse medo, quanto o que esse medo faz com que a pessoa fique ainda mais nas redes sociais, né? E aí esse uso gera ansiedade, esse estresse, aí pode gerar um pensamento acelerado, né? Até tensão mesmo no corpo, se for virando esse estresse mais forte. Exatamente. Eu vi até um negócio que falava que, não sei daqui a quantos anos, o ser humano ele vai estar mudando a anatomia, né, do ser humano. Vai estar mais corcunda e tudo mais, justamente pelo excesso do uso do celular, às vezes do computador. Tendinite. Tendinite a gente já vê muito. Tendinite e bursite a gente já vê muitas pessoas por conta do uso excessivo de celular. Sim. Teclado de computador, tudo isso, né? E acaba que a gente pode, então, relacionar que tá ligado também a isso. Impacta, com certeza. O nosso corpo sente, né? O nosso corpo, o nosso cérebro. E outra coisa também que eu vi muito interessante, o mindinho. Eu já viu falar disso? Nossa, o torto. É, porque a gente coloca o celular assim, então o nosso mindinho é que segura o celular. E aí fala que já tem gente com o dedo deformado. São tantos impactos que realmente... A gente tá aqui para falar dos impactos mentais, né? Mas acaba que tem esses físicos também que a gente não percebe. A gente não consegue perceber. Mas... são outros sinais pra gente ver. Exatamente. E como é que a gente identifica, né, o momento em que o uso das redes sociais passa do limite aceitável e começa, então, a alimentar a síndrome de FOMO? Porque eu acho que a gente tem que olhar tanto a quantidade quanto a qualidade do uso, porque a quantidade importa e muito, mas também, para além do tempo de uso de tela, né, de redes sociais, como é que tá esse uso, né, e com que função, assim, para cada pessoa, o que está servindo ali para aquela pessoa e como ela se sente durante o uso e depois, porque se está gerando ansiedade, se está tapando aquele vazio, como a gente falou antes, talvez esteja gerando um incômodo mais do que ser alguma coisa prazerosa de conexão com outra pessoa, de compartilhar coisas. Usado para fins de trabalho, né? Tem que ter também um limite estabelecido. Sim,
Com certeza. É muito importante, de tempo, de momentos talvez do dia, né? Estar mais definido quando que eu vou usar isso. Se é trabalho, a gente precisa desses limites também. Sim, até porque o que a gente vê são pessoas que misturam o tempo de descanso com o tempo de trabalho. Sim. É fim de semana, só porque trabalha com a rede social, só porque precisa daquilo ali para trabalhar, não consegue tirar um tempo para isso. Então tem que estabelecer o limite. E porque muitas empresas não respeitam mesmo, né? O WhatsApp saiu do e-mail, então agora no WhatsApp, que aí muitas vezes as pessoas só têm um WhatsApp, tem até gente que divide, mas aí o seu WhatsApp está misturado com a vida pessoal, com a vida profissional, e aí cadê os limites, né? Até onde eu vou? Eu vi a mensagem, eu tenho que responder num domingo? Ter você não tem. Mas se não responde, pega mal. Pois é, vira com muito o confuso. chefe, né? E acaba que vai misturando muito as coisas. Sim. E acaba a vida pessoal vai mesclar com a vida profissional e não vai ter mais uma separação. E eu trouxe isso mais pra gente refletir, assim, às vezes a vida e o contexto que a gente tá, de trabalho, enfim, nos pede um pouco, né, de ultrapassar até certos limites que não são legais, mas a gente tem que ver como a gente também, dos nossos próprios limites, está lidando com essas redes sociais, para o nosso uso sozinho também. E com o celular, de forma Será geral. que poderia acontecer, ou já aconteceu, não sei, o contrário do FOMO? A pessoa perceber que o negócio tá exacerbado e ela decidir, de uma hora para outra, desconectar de tudo e não querer mais ter acesso a essas coisas? É o JOMO. É Joy of Missing Out. Já existe o nome também. Aí, pronto, é novo. Acho que daria outro episódio. E foi engraçado, porque eu tava falando sobre esse tema, né? Pensando, lendo. Eu falei com algumas amigas, aí a gente tá mais nessa fase do JOMO. Tipo assim, deixa eu ficar um pouco isento, assim, de algumas coisas, porque é muita informação. E a gente tá, quanto mais a gente se fortalece, né? Do que nos faz bem realmente fora das telas, mais a gente fica, nossa, é tão bom, né? Ficar sem o celular um pouco. Então fala pra gente um pouquinho sobre esse JOMO. É essa alegria de não estar por dentro de tudo, de eu não precisar saber de todas as notícias do mundo todo, de todas as pessoas, né? A gente nunca vai suprir todas essas informações. Eu acho que é uma sensação de paz também, assim, de tá tudo bem, não preciso saber. Mas será que todo mundo... Não é o tempo todo também, né? Não, tem que ter alguma coisa ali pra você se interagir, se inteirar também do que tá acontecendo. Sim. Mas será que todo mundo que hoje tá no JOMO passou pelo FOMO? Eu acho que existe uma mesclagem, né? Às vezes eu sinto FOMO também. É FOMO, é JOMO. É uma mistureba. Tem que colocar na balança o tempo todo, né? Eu acho que eu tô muito FOMO, é melhor ir pro JOMO. Eu acho que eu tô muito JOMO, é melhor ir pro FOMO. E dessa forma a gente vai levando. Sim. Será que a pandemia agravou essa questão do FOMO? Porque naquela época de pandemia, tinha gente que ligava a televisão para saber quantos mortos tinham tido no dia, né? Pegava a rede social para querer saber das notícias, para saber o que estava acontecendo, como é que estava a questão lá em Nova York, sabe? Como é que estava não sei o quê. Agravou essa questão do FOMO? Eu imagino que sim, principalmente pela quantidade de aumento de uso das telas. Porque a gente ficou ali preso. Ninguém podia interagir com ninguém. Então realmente a gente precisou usar mais mesmo, né? Para o trabalho, para a escola, para a faculdade, para se comunicar com os familiares. Então, aí para depois disso a gente foi vendo as consequências e muitas pessoas não diminuíram mais o uso depois disso. Ficou dependente da rede social, do celular e tudo mais. Sim. Eu acho que foi a época onde teve mais downloads, né, das redes sociais. Gente que não tinha WhatsApp passou a ter o WhatsApp. Teve que se render. Teve que se render. Ia falar como com os familiares, né? Gente que não tinha Facebook, Instagram, passou a ter. Então, eu também acho que colaborou bastante para essa síndrome. E será que teria algumas práticas que a pessoa poderia estabelecer, restabelecer, na verdade, para que ela pudesse deixar de sofrer um pouco, assim, com a síndrome de FOMO? E passar a ser um pouco JOMO? Sim. Acho que a questão dos limites, né, com o celular, estabelecer compromissos consigo, né, de o quanto eu vou usar, o quanto eu quero usar, cada vez mais ficar consciente, não, tô usando, deixa pra lá. Realmente, que horas que eu quero usar? Qual é o melhor momento do dia? Tipo, se é uma coisa prazerosa e tudo bem ser,
qual momento que é melhor ser o seu cafezinho, né? Tipo, mas, poxa, o dia inteiro, será que realmente Sim. tá prazeroso? E aí existem até aplicativos para colocar limites, para você Exato. seguir esse comprometimento com você, né? Tipo, eu quero usar tanto tempo do dia, né? Em tantos momentos. E até para esse período, assim, poxa, de manhã, assim que você acorda e antes de dormir, você conseguir se desconectar, né? Conseguir se conectar com você, entender, né? Ali, como é que tá o final do dia, por exemplo, ver como é que você está se sentindo. Acho que é uma estruturação, assim, até de rotina Sim. diferente. Sim. E será que a síndrome de FOMO, ela poderia se confundir com algum transtorno, alguma coisa, e que dificultaria, né, a visão do profissional em dar o diagnóstico? Ela está associada a pessoas que têm ansiedade ou até realmente têm depressão, elas estão mais vulneráveis a ter FOMO, né? A sentir esse receio de estar perdendo as coisas e ficar mais conectada com as redes sociais. Então, as coisas se misturam, Sim. com certeza. Síndrome de FOMO tá dentro do DSM? Não é um diagnóstico. É um rótulo aqui que a gente, né, É como se fosse a síndrome da Mulher Maravilha, que a gente fala. Isso, exatamente. Então, não tá dentro do DSM, não é algo concreto. Não Foi é algo um que a gente critério criou psicológico, só pra psiquiátrico. só pra entender e dar um nome àquilo dali. Não tem um protocolo de tratamento, mas a gente pode, sim, né? Tem várias estratégias que a gente pode, como essas que a gente estava falando, né? De olhar para a rotina, de colocar mais regras, assim, para o uso das redes sociais. Mas o cuidado com o autoconhecimento, como você falou, né? O cuidado consigo, principalmente, é o que vai colocar mais barreiras em relação à necessidade desse uso. Sim. Que às vezes ela tá compensando um monte de coisa que tá acontecendo aqui dentro da gente. Mas vou te falar, não tá dentro do DSM. Mas igual o burnout, outra hora não tava. Sim! E agora tá. Sim. E hoje em dia é até uma doença ocupacional, né? Mas eu acho que não demora muito para entrar. Eu acho que vão existir, com certeza, mais pesquisas, como já estão aumentando as pesquisas, e aí vão se criando critérios, né, mais formais, assim, clínicos, para possivelmente virar um diagnóstico. Por isso que o DSM já está na sua 5ª edição, né? Cada vez aumentando. Infelizmente. É igual o CID. Sim. O CID já está na 10ª ou 11ª? Acho que 11ª. Acho que 11ª. Porque as doenças vão surgindo e as pessoas vão ter que catalogar aquilo dali, o tratamento vai mudando e transtornos mentais e tudo mais é da mesma forma. Com Todo certeza. dia surge Nos algo novo. auxilia, né, com essa questão de tratamento, de percepção, mas o mais importante isso está atrapalhando a sua vida? Né? Então, vamos tentar olhar para isso, vamos tentar cuidar disso, para além do rótulo também. E daí entra a TCC, né? Que a gente vai ali mexendo com esses pensamentos, mexendo com o comportamento, fazendo treinamentos para isso, né? Como você falou, treinamentos de habilidades para que isso possa mexer. Identificação de padrões também, Sim. né? Poxa, quais são os momentos que eu mais estou recorrendo a isso aqui? O que está acontecendo? O que você está sentindo? Tipo, o que faz? Ai, eu não quero sentir isso, deixa eu pegar o celular. Reconhecer isso já ajuda muito também nesse processo desse ciclo, quebrar esse ciclo. Sim. E como mais que a TCC conseguiria ajudar uma pessoa que chega ali no consultório sofrendo de síndrome de FOMO? Essa percepção dos pensamentos, das emoções e desse ciclo, para a gente conseguir ficar mais consciente e talvez construir outros ciclos, né? Mas acredito também muito do treino mais consciente de mindfulness, que é a atenção plena, que é fazer as coisas com mais consciência. Lógico, não dá pra gente ficar o tempo todo, né, zen e conectado, não tem como. Mas é como a gente vai lá pra academia treinar os nossos músculos, eu vou fazer aqui um treino agora, né, nessa parte do meu dia eu vou tomar esta água e aí eu vou, né, fazer isso com calma, perceber como eu tô me sentindo bebendo água. A gente tá numa correria tamanha, né, que a gente não tem tempo de parar e ver o que eu estou fazendo e só isso. Não é beber água e estar no celular e ficar ouvindo música e isso vai gerando uma ansiedade, uma correria interna. A gente teve que fazer um treino, eu tive que fazer um treino com uma pessoa, mas usando mindfulness, mas a gente fez o mindful eating, né? Porque, e olha só, o nutricionista falou assim, você tá fazendo terapia? E a pessoa falou assim, tô. Ela falou assim, então você vai falar com o seu psicólogo que você precisa fazer o mindful eating. E ela deixa ela te explicar. E aí ela chegou pra mim e tal, falou, meu nutricionista falou isso. O que é isso? Aí eu falei assim, vamos lá. Eu falei, você come, que horas você almoça? Tal horas. Eu falei, você almoça onde? Tá, tem dias que eu almoço em casa. Eu falei, tudo bem, quando você almoça em casa, você faz a sua comida? Aí ela, não, minha mãe faz. Aí você foi no mercado comprar? Ela, não, minha mãe comprou. Tá,
Quando você senta para comer, eu gosto de sentar na frente da televisão e geralmente eu tô com o celular também na mão, vendo mensagens e vendo rede social. Eu falei, tá tudo errado. Falei, vamos fazer uma coisa? Claro que a nossa rotina, igual você falou, é corrida, não tem como a gente fazer isso sempre. Falei assim, mas tira um dia para você ir no mercado, comprar alguma coisa, sei lá. Escolhe um prato que você queira fazer para você. Compre os ingredientes. Escolhe aquilo dali. Presta atenção no que você está fazendo ali. Chega em casa, você cozinha. Presta atenção como você está cozinhando. O que você está fazendo com os alimentos. Como que você está preparando. Senta para comer e saboreia aquele alimento que você está comendo. Você vai tomar um suco que você preparou. Tá doce, tá cítrico, tá azedo, tá isso, tá aquilo. Precisava de mais água. Acho que botei pouca fruta, muita fruta. Saboreia aquilo dali, para você entender o processo que você está passando. Demorou. Porque as pessoas não estão acostumadas a fazer isso. Não estão acostumadas a sentar e prestar atenção no que elas estão fazendo naquele momento. É tudo muito rápido. O tempo todo a gente está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e acaba que a gente não foca atenção em nada. E não consegue focar quando é preciso. Sim, é se engajar realmente no aqui e agora, que seja na hora do banho, né? Vou aqui sentir o cheiro do sabonete, né? Não, fica tudo muito corrido. Então, acho que é mais uma estratégia. Mas também, não só em terapia, mas as pessoas podem refletir também sobre os próprios valores e o que elas acham que é importante. Então, poxa, o que para mim realmente é importante, que eu quero conquistar, para diminuir um pouco dessa comparação que alimenta o FOMO, né? Então, eu tô olhando aqui a conquista do outro, né? Que legal, mas será que eu realmente quero isso? Porque eu posso achar bom, mas entender que não é para mim, não é o meu caminho. Porque senão a gente vai estar querendo sempre tudo. Quanto mais a gente se desconecta do que é importante para mim, qual é o meu caminho, mais eu vou achar que todos os caminhos são, né, para eu percorrer, e não tem como. Exatamente. E quantas vezes, né, a gente já alcançou alguma coisa e falou assim, poxa, era tão legal pro outro, mas para mim não é. Sim. Porque não era para mim. Sim. Não era para mim, né? E como desenvolver o prazer de estar presente sem a necessidade constante de comparação, né? E como eu te falei dessa minha paciente, foi difícil para ela conseguir sentar ali e conseguir focar na alimentação. Demorou semanas para ela conseguir fazer isso. Como desenvolver esse prazer de estar ali presente e não ter que comparar ou... Enfim. Sim. Eu sempre digo para os meus pacientes, enfim, para com quem eu converso, né, sobre esse assunto, que é realmente um treinamento. Então, às vezes, a gente pega e fala assim, isso não é para mim, eu não sou uma pessoa assim, eu não sou calma, eu não sou... né? Mas não é sobre, né, o jeito ou a personalidade da pessoa, mas sim um treinamento de se reconectar mais com a nossa própria rotina. Sim. Porque, às vezes, claro, tem coisas que a gente não tem controle, vai ser corrido e pronto. Mas algum momento que seja no seu trajeto para o trabalho, no banho, qualquer coisa assim, de você parar conscientemente, eu vou treinar aqui, isso aqui, de ser prazeroso, porque até o banho, ou né, comer um arroz com feijão, pode ser prazeroso a gente se conectar, poxa, eu fiz isso aqui, ou tal pessoa que eu amo fez isso aqui, né? A gente olha para aquilo com um olhar diferente. Sim. Não dá para fazer isso o dia inteiro, né? Não dá. Não tem como. Mas a gente parar e treinar e ter esses momentos na nossa rotina é algo que traz mais prazer e satisfação para nossa vida. Que é como se a gente estivesse valorizando mais aquilo que a gente está fazendo. Sim. E isso é um treinamento para se fazer sozinho e também para se fazer com o outro, né? Eu acho muito legal, eu já vi isso na internet também. Os amigos, quando vão num restaurante, passam uma cestinha e recolhem todos os Muito telefones. legal. Gente, muito bacana. Você é obrigada a interagir com as pessoas que estão ali com você. Porque o que a gente vê, vai na praça de alimentação de um shopping. Você vai ver casais, cada um com seu celular na mão. Cadê a interação? Sim. Saímos para comer. Tem a postagem. Com certeza, tem a postagem. Mas, e a interação ali? Não estava tendo. Virou um hábito, né? Virou um hábito o tempo todo. E dentro daquela estruturação das rotinas que a gente estava falando, né? Dos comprometimentos que a gente pode fazer com a gente, é isso. A gente pode fazer com as pessoas que estão à nossa volta também. Poxa, vamos naquele lugar, mas vamos realmente ficar conectado com o que está acontecendo. Isso vai ser bem legal. E a gratidão e o autoconhecimento podem ser aliados nesse processo aí de superação da síndrome de FOMO? Com certeza, nesse caminho da gente estar se conectando mais com as pequenas coisas do dia a dia, a gente consegue ficar mais grato também, né? De realmente perceber, olha, eu tenho isso aqui, que seja uma coisa simples, mas
poxa, isso aqui é bom pra mim, traz essa satisfação. Se tudo, só tô fazendo, não tô nem vendo o que eu tô fazendo, a gente vai pra aquele outro lado de não valorizar nada que a gente tem ou que a gente conquistou. Tem coisas na nossa vida hoje que realmente foram muito difíceis da gente ter. E não é só sobre coisas, é mais dentro da rotina até, né? Um trabalho que você conquistou, a faculdade que você tá fazendo. Mas tem gente que luta para passar naquela faculdade, quando tá lá dentro, o que eu tô fazendo aqui? Luta para conseguir aquele emprego e quando tá lá dentro... Porque os processos são desafiadores mesmo. Mas aí se a gente se desconecta até do quão valoroso aquilo no final das contas é ou vai ser, aí realmente tudo fica penoso. Mas será que as pessoas elas não estão mais... não se sentem melhor quando elas são desafiadas pelo processo? Eu preciso conseguir... Tem gente que foge do processo. Não quero lutar, acho que não é pra mim. Tá. Mas e as pessoas que se sentem desafiadas? Tem gente que fala, eu gosto de um desafio. Sim, é verdade. Mas quando vence o desafio, não consegue usufruir daquilo dali que demorou tanto tempo pra vencer. Sim. E acho que tem um envolvimento com a coisa do tédio, né? Que também é uma habilidade de lidar com o tédio, né? De se regular com o tédio que tá muito empobrecida com a coisa da rede social. Porque a gente praticamente não é tanto estímulo no mundo, assim, que a gente quase não se permite sentir tédio. Exatamente. E aí, dentro desses processos, tudo que a gente vai conquistar vai ser tedioso. O dia a dia comum, até a gente conquistar, né, o que a gente realmente quer, tem muitos dias chatos. Muitos. Falando em tédio, eu vi uma psicóloga falando, ela contando num podcast também, que ela falou assim, que ela tinha uma filhinha de acho que 6 anos. E eles estavam indo para um restaurante. Aí o marido dela falou assim, o que você vai levar para fulaninha para ela se entreter? Ela falou assim, nada. Não vai levar um tablet para ela? Não vai levar um brinquedo? Ela falou assim, ela não vai levar nada. Ai, mas por quê? Você está sendo muito má. Ela falou assim, não. Vai ser tedioso para ela? Vai ser entediante? Vai sim. Mas ela vai ter que aprender a lidar com esse tédio num restaurante, porque futuramente, quando ela estiver na escola, na adolescência ou na faculdade, ela vai ter um livro dessa grossura aqui para ler e vai ser entediada. Ela vai ficar entediada também. Mas ela vai ter que, mesmo no meio do tédio, ler aquilo dali, cumprir aquilo dali, porque é a responsabilidade dela. E eu fiquei assim... Gente, aí são coisas que a gente olha e fala assim, tô falhando como mãe, né? Preciso deixar minha filha entediada. A gente tem que ver o que vai sendo possível na vida de cada um. Mas é incrível como as crianças, elas têm uma habilidade de criatividade, que às vezes a gente vai perdendo, de dar um papel pra uma criança pra ver o que ela inventa fazer ali com papel e um lápis. Levei minha filha no restaurante, ela puxou o negocinho que fica no centro da mesa com um sachêzinho de açúcar, de adoçante, não sei o que lá. Ela começou a construir casinha. Tudo vira, né, uma brincadeira. Aí todo mundo fala assim, ai, não deixa ela mexer no açúcar. Eu falei, deixa, ela tá entediada e ela tá usando a criatividade dela, deixa ela, né? É que tem como que às saber vezes, lidar, tem que ter um escape para aquilo dali. Sim, é que como às vezes a gente perde essa capacidade, a gente esquece que a criança às vezes já tem aquilo, né? Tá desenvolvendo aquilo até mais fácil que a gente. Sim. E fazer a criança entender que ela vai ter momentos de tédio, mas que aqueles momentos de tédio eles vão passar, ou que ela pode ressignificar aquele momento de tédio e fazer outra coisa, poxa, vai virar um adolescente muito melhor, né? Vai sentindo o limite de tolerância ali de cada criança e vai entendendo como suprir isso, mas não já, talvez, entregar, né, de cara um monte de estímulos. Exatamente. E dosando. Exatamente. Eu vejo pais aí que saem com as crianças, levam uma sacola de brinquedo. E às vezes essa quantidade de estímulos gera mais confusão interna e né, desregulação do que se fosse menos coisa também. E aí tem a ver até com a próxima pergunta. O que os pais e educadores podem, então, fazer para orientar jovens a lidar melhor com essa ansiedade social, né? Agora vamos focar mais nos adolescentes. O que os pais, então, podem trazer para eles, podem sugerir, podem ajudar eles para eles lidarem melhor com essa ansiedade social? Sim. Eu sinto que é muito importante e desafiador, né? Mas da gente respeitar, assim, os limites de idade, né? De tela, para ir liberando a quantidade, principalmente, né, de tela, determinadas idades. Mas para os adolescentes, né, é um grande desafio. E eu, né, sempre falo para os pais, poxa, ser pai e mãe já é um desafio por si só. Ser pai e mãe de um adolescente que ainda, né, pode estar ali fechado no seu quarto, com a tela, né, com o celular, com as redes sociais, que tem tanta coisa complexa envolvida, é um grande desafio. E aí, acho que, em primeiro lugar, desenvolver realmente um diálogo para poder conversar do que está acontecendo ali, né, nas redes sociais e ter alguma supervisão, realmente ter limites de...
você vai poder usar em determinado período do dia, né? Em determinada quantidade de horas, porque a gente, enquanto adulto, já tem dificuldade de colocar limites, né? Que dirá um adolescente que às vezes não tem tanta consciência das consequências do uso, né? Das redes sociais e dessa quantidade. Principalmente para essa coisa da autoimagem, né? Que está sendo desenvolvida. Então, ajudar nessa visão também, nessa construção dessa visão do adolescente sobre ele, né? Para além das redes sociais, e estimular coisas fora também das telas. Sim. Vamos fazer um hobby, vamos fazer um esporte, vamos mostrar que a vida não é só aquilo ali. E é fundamental. Mas aí entra outro conflito, né? Que o adolescente logo fala assim, você não está me dando liberdade. Sim. Você está me oprimindo. E aí é a hora que o pai e a mãe têm que ter pulso firme e falar, não, peraí, tudo tem um limite. Sim. Né? Tudo tem um limite. E da importância de que, às vezes, os pais têm que ser chatos, né? Mas depois, talvez alguns anos depois, o adolescente vai agradecer. Eu vi um negócio outro dia que eu falei assim, gente, é interessante e é certo pensar dessa maneira. A gente, como meninas, né? Como mulheres, a gente foi criada quando na nossa infância, a mãe falando assim, eu sou a melhor amiga sua, tá? Mamãe é sua melhor amiga, você pode contar tudo pra mamãe e não sei o quê. E aí eu vi um negócio falando que mãe não é a melhor amiga da filha. O pai não é o melhor amigo do filho. A mãe é mãe e o pai é pai. Sim. Entendeu? A criança e o adolescente podem ter melhores amigos, mas a figura de pai e de mãe é outra coisa. Não é amizade. É uma figura de hierarquia. Porque aquele adolescente amigo, ele pode ter vários, né? Exato. Pai e mãe. Só tem só tem aqueles ali. Então, realmente, cumprir esse papel. Lógico, pode ter uma amizade, um diálogo, uma conversa, um respeito. Quando tem isso. Super importante. Mas tem coisas que só pai e mãe, só os cuidadores, né? Podem colocar de limites, que são super importantes. Porque é isso, na adolescência, né? O risco principal é porque é um cérebro que está em desenvolvimento ainda. Sim. Então, ele não consegue filtrar como a gente consegue já. É difícil pra gente. As influências ali, os comentários e tudo que está sendo exposto nas redes sociais. É isso. O assunto foi bom, não foi? Acho que a gente podia fazer outro podcast falando sobre o Jomo, né? O Jomo. Falando sobre o Jomo. Então, o que é essa alegria de estar perdendo aquelas coisas ali? Todos queremos desenvolver, Todos precisamos. Mas aí, falando de rede social, olha aí, ó, a gente totalmente contra o que a gente falou. Vanessa, passa pra gente a sua rede social. É um uso equilibrado, consciente, né? Exatamente. Não vamos falar aqui sobre extremos, né? Exato, é um equilíbrio. Meu Instagram é psi.vanessasandal. E esse é o que eu mais uso mesmo. Tem vídeos lá falando. De vez em quando eu apareço. Então, pronto. De vez em quando, né, gente? Porque ela já tá na parte do joy, da felicidade. Ela tá no Jomo, né? A gente ainda deve estar no FOMO. Ela já tá mais evoluída do que a gente. Vanessa, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, foi ótimo. Esse assunto novo, né? Esse tema novo, uma síndrome aí que tem surgido e que tem afetado tantas pessoas e que a gente não faz noção. Vamos aprender a lidar com isso. Exato, precisamos. E você de casa, não deixa de seguir a gente também lá no Instagram. Às vezes tem uns cortes lá também que ajudam você, lá no @psicologiapropósito. O meu Instagram, você já sabe, psi.laissaadria. E ó, achou interessante esse programa de hoje, esse episódio? Então entra lá no canal do YouTube, lá no Psicologia e Propósito, e envia para aquele seu amigo que você vê que tá o tempo todo ali conectado, tá se comparando, talvez com uma baixa autoestima por conta disso, que aí ele vai conseguir entender sobre esse assunto igual você também entendeu hoje. E você de casa, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente, por ter participado com a gente hoje do Psicologia e Propósito, e a gente se vê de novo no próximo episódio.